Peço que os irmãos abram suas Bíblias mais uma vez em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Antes da gente ir para a leitura do texto, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Na verdade, eu queria que os irmãos fizessem uma reflexão. Se eu perguntasse a vocês, perguntasse aos irmãos, quem é a pessoa mais sábia que você conhece? A pessoa que tem mais sabedoria. Pode ser alguém da internet, das redes sociais, pode ser alguém que você conhece pessoalmente. Quem é a pessoa mais sábia? Qual é a imagem que passa na sua mente quando alguém lhe pergunta quem é a pessoa mais sábia? Qual a imagem, em contrapartida, que passa em sua mente se alguém lhe perguntasse quem é a pessoa mais louca que você conhece? Quem é a pessoa mais louca? E loucura, eu não estou falando sobre problemas psiquiátricos, sobre problemas na mente, não. Pessoa que é normal, pessoa que não tem nenhum problema psiquiátrico, mas que é tida como alguém louco. Quem é essa pessoa? Fiz essa pergunta porque nós vamos tratar sobre esses dois tipos de pessoa, os sábios e os loucos. Nós falaremos em quem são os sábios e quem são os loucos, baseados no texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Nós leremos mais uma vez dos versos 18 a 25. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, que nós cremos que é vivo e que é real, te pedimos que Ele haja essa tarde, esta noite dos nossos corações. Nós possamos ver, meu Deus, a cruz do Teu Filho, a maravilhosa salvação que Tu nos entregou através do Teu Filho Jesus. Assim nós te pedimos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente entender esse texto, é necessário que a gente entenda como é a igreja dos Coríntios, a igreja dos Coríntios, a igreja em Corinto. E a igreja em Corinto, ela é reflexo da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, era uma cidade que era um entreposto comercial onde passava muito dinheiro e muitas pessoas. E como toda cidade onde tem muito dinheiro, atraía muitas pessoas. Pessoas de várias culturas, pessoas de vários pensamentos diferentes, de várias religiões diferentes, que acreditavam em vários deuses diferentes. Essa era a cidade de Corinto. Ela tinha sido extremamente guardada, fechada, unida pelos gregos. O pensamento deles era um pensamento extremamente helenista. O pensamento helenista, eles amavam a sabedoria. Os helenistas, os gregos, amavam a ideia do saber, do conhecimento. E todas essas pessoas dessa cidade estavam se convertendo. Uma grande parte estavam convertendo ao Senhor Jesus e assim estavam formando aquela igreja. E eles traziam essas práticas, esses pensamentos, essas ideias para dentro daquela igreja. Era um povo rico, que amava o poder, e dentro da igreja trouxeram todas essas práticas, todas essas culturas. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para tratar alguns problemas que existiam dentro dessa igreja. Em média de 11 ou 12 problemas seríssimos que atacavam, que abalavam aquela igreja, o ensino daquela igreja.
E a base desses problemas era a divisão que existia na igreja. Antes desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, olha, uns de vocês dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Pedro, outros dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Cristo. Paulo está falando sobre uma divisão muito profunda, onde aqueles irmãos estavam buscando mestres no saber, pensamento, e estavam se dividindo no meio da igreja. E eles falam, olha, tem uns aqui que dizem que é de Apolo, que amam o saber, tem outros que dizem que é de Paulo, que amam o meu conhecimento, tem outros que dizem que é de Pedro. E não deve ser assim na igreja do Senhor. Essa divisão na igreja do Senhor, ela não existe. Essa divisão na igreja de Deus, ela não deve existir. E Paulo vai tratar sobre essa igreja que está completamente, bastante dividida. E essa divisão vem atrapalhando a forma que os irmãos cultuam, que os irmãos adoram a Deus, que os irmãos amam a Deus. Então tem vários problemas. Problemas nos dons, problemas das divisões, problemas nos casamentos, tudo isso causado pela divisão. Porque a divisão estava causando um problema muito grave no coração daqueles irmãos. A divisão estava causando uma divisão dentro do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus estava sendo dividido através daqueles pensamentos e daqueles saberes. E Paulo vai tratar sobre a divisão exatamente em toda a sua carta. E ele inicia nos versos anteriores, e esse é o corpo dele dizer, olha, vocês não devem ser divididos. Na verdade, existe uma divisão. E eu vou mostrar para vocês qual é essa divisão. Essa divisão que vocês estão tratando não é a divisão correta. Existe uma única divisão e Paulo vai falar nesse contexto de qual é essa divisão. E Paulo diz, olha, a verdadeira divisão que existe não é essa que vocês estão tratando dentro da igreja, não é. A verdadeira divisão que existe é entre os salvos e os perdidos. A verdadeira divisão que existe é entre aqueles que conheceram a Cristo e com isso foram salvos e aqueles que não conheceram a Cristo. Há uma divisão no mundo, mas não dentro da igreja. A igreja do Senhor é uma igreja que não é dividida porque ela recebe essa maravilhosa salvação que há em Cristo Jesus. E essa é a ideia que nós vamos tratar aqui hoje. O tema da nossa mensagem é a loucura de Deus na cruz. É estranho a gente falar sobre a loucura de Deus, é estranho a gente citar sobre esse termo, a loucura de Deus, porque às vezes nos assusta essa loucura de Deus. Mas Paulo vai tratar exatamente sobre isso. No final ele vai dizer, olha, a loucura de Deus é mais sábia do que essas divisões que vocês estão tentando fazer. E ele fala sobre isso dentro da igreja, ele fala sobre isso, sobre esta divisão que ocorre dentro da igreja, aquela cidade de Corinto que era extremamente rica, que buscava o poder, buscava crescer em poderio, em conhecimento dentro daquela região, e essa cidade, que era dividida entre saberes, entre pensamentos, entre ideias, estava entrando dentro da igreja. Esse era o contexto que Paulo está escrevendo na sua carta, para tratar sobre essa divisão. E ele diz, olha, só existe uma divisão. A divisão daqueles que creem na loucura e no poder da cruz, e daqueles que olham para a cruz e entendem que aquilo é uma loucura. Não parece que existe uma divisão, mas para Paulo existe uma divisão. Os que entendem a cruz como uma loucura poderosa e os que entendem a cruz como uma loucura maníaca, de pessoas que não entendem esta vida e esta terra. E Paulo vai tratar a partir do verso 18. Primeiro verso 18a, a primeira parte do verso 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Se você olhar para alguém que olha para a cruz e diz, não, é loucura acreditar nisso, vocês são loucos por acreditarem nisso. Para os que se perdem, entendem a cruz dessa forma, aquilo é uma loucura. Como pode um homem morto na cruz, um homem morto pendurado no madeiro ser adorado? Vocês vão adorar um homem que morreu na cruz? Vocês acham que um homem que morreu na cruz tem algum tipo de poder? Esse é o pensamento daqueles que se perdem. É loucura acreditar que um homem que morreu na cruz pode ser adorado, pode ser exaltado. Um homem que morreu na cruz ser Deus, isso é loucura. Os que se perdem pensam dessa forma. É insanidade para eles achar algum valor na cruz de Cristo. E Paulo diz, olha, para os que se perdem, a cruz é loucura. Eles não entendem o que a cruz está trazendo para este mundo. Eles não entendem qual o poder que existe na cruz. E no verso 19, Paulo vai citar Isaías 29:14, que diz assim:
Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Paulo cita isso no verso 19, ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Está escrito. Deus já disse que seria assim. No passado, no Antigo Testamento, Deus já avisou a este povo que ele destruiria essa sabedoria que vocês tanto amam. Que Deus destruiria esse pensamento, essa ideia que vocês tanto amam. Destruiria os sábios de vocês. Paulo diz, olha, Isaías já nos alertou que Deus faria isso. Deus, dessa passagem de Isaías 29:14, o povo de Israel está competindo com Deus de quem é mais sábio, se os seus sábios ou se a palavra de Deus. E Deus diz, olha, eu vou destruir a sabedoria de vocês. Eu vou aniquilar a inteligência de vocês. E Paulo cita essa passagem para dizer o que ele está querendo dizer agora, que Deus está fazendo isso ainda hoje, destruindo a sabedoria dos sábios. E no verso 20 ele faz 3 perguntas retóricas. Ele diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Onde estão os questionadores? Paulo pergunta, cadê os questionadores? Eles não fogem da cruz? Ainda hoje os sábios, as pessoas que se acham sábias, as pessoas que se acham inteligentes, ainda não fogem da cruz? Cadê eles? Paulo está demonstrando que existe uma divisão entre as pessoas que entendem a cruz desta forma e as pessoas que entendem a cruz através do seu poder e da sua graça. Há uma divisão muito grande naquela igreja, como ocorre ainda hoje. Basta a gente sair do meio da rua, basta a gente caminhar no nosso trabalho, pessoas que veem a nossa fé, veem o cristianismo e acham que isso é loucura. Como é que você está perdendo tempo com isso? Perdendo tempo com um Cristo que morreu há 2000 anos, que diz que vai voltar, que ele nem voltou, 2000 anos não volta mais não. Pessoas que entendem, veem o evangelho do Senhor Jesus e acham que isso é loucura. Nós conhecemos no nosso trabalho, na nossa família, pessoas que entendem o evangelho dessa forma, que dizem, olha, o cristianismo é loucura, Jesus é uma fábula, Jesus é um mito criado para guardar, para direcionar a humanidade. O mundo vê, ainda hoje, como via na época de Paulo, a cruz como uma loucura. A gente vê hoje uma força muito grande tentando destruir a cultura judaico-cristã. Eles dizem, olha, essa loucura de acreditar em Cristo está acabando com a sociedade, está acabando com a nossa cultura, atrapalha a evolução cultural deste mundo. Eles veem a cruz de Cristo como uma loucura que atrapalha a evolução cultural, por exemplo, como o aborto. O cristão lutar contra o aborto, baseado em Cristo, morto na cruz, essas pessoas são loucas, são alienadas, como a ideologia de gênero. Como é que pode a gente estar discutindo com esses alienados que acreditam em Cristo, se existe ou não ideologia de gênero? Como a sexualidade desenfreada desse mundo, que o cristianismo diz, olha, não, deve ser um casamento. Aí eles dizem, isso é loucura acreditar que a gente deve ser guiado por um pensamento como esse. As pessoas acham loucura e acham loucos aqueles que acreditam nisso. Acham loucos aqueles que acreditam no Senhor Jesus. Apenas um homem morto trazer redenção para a humanidade. Que loucura é essa? É o pensamento dessas pessoas que estão aqui ao nosso redor, nos tratando dessa forma, nos vendo dessa forma. Eles acham que como pode só um homem salvar toda a humanidade. Já vi esse tipo de argumento, e uma vez eu assisti uma pregação do pastor Paul Walsh, muito bom por sinal, e um jovem, na verdade era um debate, o jovem pergunta para ele, como é que você pode acreditar que apenas um homem é capaz de salvar toda a humanidade em todos os tempos? Aí ele diz, olha, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar porque que apenas um homem é capaz de salvar toda a humanidade. Se você pegar toda a beleza do universo, os mais belos sóis, as mais belas luas, se você pegar as mais belas florestas, os mais belos rios, toda a beleza que nós vemos, as mais belas canções, as mais belas poesias, e colocar de um lado da balança toda a beleza do universo, e na outra colocar Jesus, Jesus vai pesar mais do que toda a beleza do universo. É uma resposta maravilhosa. Jesus é o próprio Deus, que se fez carne e andou entre nós para morrer no nosso lugar, para nos dar salvação. E se você pegar toda a beleza do universo e colocar de um lado da balança, e Cristo da outra, Cristo vai pesar mais, porque ele tem mais valor do que todas as coisas.
Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a morte dEle vale por todas as almas deste universo, desta terra. Claro, só vai receber aqueles que são loucos e veem poder nisso. Aqueles que vão receber esta verdade, vão receber essa graça do Cristo morto na cruz. E para eles é loucura acreditar nisso. Mas para nós, meus irmãos, ela é poder de Deus. O verso 18, parte B do verso 18 diz: mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Para os que são salvos, Cristo é o poder de Deus. Os que são salvos olham para a cruz e veem poder naquilo, olham para a cruz e veem sabedoria naquilo, olham para a cruz e veem beleza naquilo. Para os salvos, Cristo é o poder de Deus, porque ali, meus irmãos, o pecado e a morte estão sendo vencidos. Ali o meu pecado, que me levaria para longe de Deus, está sendo vencido. A morte que era para ser dada para mim, foi dada para Ele. E por isso eu tenho vida eterna. Os que são salvos olham para a cruz de Cristo e entendem que ali há poder, que ali há sabedoria. E é interessante que Paulo diz, olha, mas para nós, Paulo está se colocando entre aquelas pessoas. Eu creio nisso e vocês também, da igreja. Vocês também que estão aí, se converteram, entregaram a sua vida a Cristo, porque vocês entenderam um dia isso. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. É ali onde Deus demonstra todo o seu poder em salvar os seus filhos. E aqueles que creem nisso, meus irmãos, amam a loucura da pregação. O verso 21 diz isso. O verso 21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aqueles que olham para a loucura da pregação, olham para o poder da cruz de Cristo, sabem que são uma classe diferente de pessoas. Sabe que um dia caminhava em direção à perdição, mas agora caminham em direção à vida eterna. Olham para aquilo e veem poder, aceitam a palavra de Deus, aceitam o sacrifício do seu filho. Os que acham, entendem, percebem, recebem a loucura da pregação do Cristo crucificado, daquele homem, Deus crucificado, sabem que são uma classe diferente, somos nós, como Paulo diz, que eles amam a cruz, meus irmãos. Todo cristão, todo salvo, dentro dessa divisão de Paulo, ama a cruz de Cristo. Gosta de ouvir sobre a cruz de Cristo, porque sabe que nela somos feitos filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus e em Cristo fomos feitos filhos. Tem como não amar uma cruz dessa? Tem como não amar uma salvação e uma graça dessa? Aqueles que entendem isso sabem que nada mais importa. Eu tenho Cristo, eu fui salvo por Cristo, eu fui salvo pelo sacrifício perfeito. Essa é a loucura da pregação que aqueles que são salvos recebem e entendem e vibram com essa loucura. Os que se perdem acham loucura acreditar nisso, os que são salvos vibram com esta loucura. Esta é a verdadeira divisão que existe. Essa é a verdadeira divisão que aqueles irmãos estavam tratando de outra forma dentro da igreja, mas que realmente existe. Os que se perdem e os que são salvos. Os que não acreditam na cruz de Cristo e os que amam a cruz de Cristo. E aquela mensagem, esta mensagem, para a época, era um escândalo muito grande, como também é hoje. O escândalo da mensagem da cruz. As pessoas entendiam, escutavam essas palavras e diziam, isso é um escândalo, isso é loucura, acreditar nisso. O verso 22 e 23 explica o porquê essas pessoas acham a cruz loucura. Paulo vai falar sobre o escândalo da mensagem da cruz. O verso 22 diz assim, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Eles esperavam uma mensagem diferente. Os judeus esperavam uma mensagem diferente daquele homem morto na cruz. Os judeus esperavam um Messias diferente. A mensagem que aquelas pessoas esperavam era outra mensagem, não aquela de um homem morto na cruz ter poder, um homem morto na cruz ter sabedoria. Eles pediam sinais de um Messias poderoso que exaltassem o seu povo, que colocasse Israel no centro do mundo. Para eles, o Messias vinha e ia derrotar todas aquelas nações e exaltaria aquele povo.
mas o Messias veio morto na cruz, isso é loucura. Eles entendiam a cruz como loucura porque eles esperavam um Messias poderoso. E durante todos os evangelhos a gente percebe eles pedindo: Senhor, nos mostra sinais, nos dá sinais do teu poder. Mateus 12, 38 a 40 diz assim: então alguns escribas e fariseus, os judeus da época, disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eles pediram sinais, e Jesus disse: olha, o sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe, eu vou passar 3 dias na fundação da terra, eu morrerei. Quando eles pediram sinais, Jesus apontou para a cruz: é lá que está o sinal que vocês querem. Eles queriam sinais de exaltação, e Jesus diz: não, o sinal que eu vou lhe dar é diferente. O sinal que eu vou lhe dar é o sinal da cruz, o mesmo que Deus já demonstrou em Jonas como seria. E além dos judeus, para os judeus era loucura, e os gregos esperavam encontrar também sabedoria. Como aquela cidade era uma cidade que amava o saber, amava a sabedoria, eles esperavam o quê? Um Messias, um Salvador do mundo, que fosse uma pessoa muito eloquente, com uma boa oratória, que viesse com muita sabedoria para entregar para aquelas pessoas. Aí o que é que Paulo diz? Nós pregamos a Cristo e este crucificado. E eles olhavam para aquilo: onde é que está a sabedoria? Onde é que está o saber que nós tanto amamos? A palavra filosofia vem de Sofia, que era o que eles amavam. Sofia era sabedoria, o amor pela sabedoria. E aquelas pessoas que estavam ali amavam a sabedoria e esperavam que o Messias que viesse seria um Messias extremamente poderoso em sabedoria e em conhecimento. E Paulo diz: não, o Messias é Cristo e este crucificado. Essa foi a mensagem encontrada por eles. Eles buscavam uma mensagem que viesse, que trouxesse poder, que trouxessem saber, mas Paulo diz: não, que nós pregamos a vocês é Cristo e este crucificado. Ele diz isso no verso 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vocês pedem saber, vocês pedem poder, e o que nós temos é Cristo e este crucificado. O que Paulo diz: olha, o que vocês tanto buscam está na cruz do Senhor Jesus. Os judeus não podiam aceitar aquilo. Para os judeus isso era loucura. Eles queriam exaltação. Quando eles olhavam para a cruz, olhavam para o madeiro, eles lembravam de Deuteronômio 21 e 23, que dizia: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Para eles aquilo era um escândalo. Dizer que o Messias, o Salvador de Israel, podia ser Cristo, crucificado, pendurado no madeiro, isso é um escândalo para os judeus. Isso era um escândalo para a mente daquelas pessoas. Para os gentios aquilo era loucura. Eu quero saber, eu quero conhecimento, e tu me traz alguém morto na cruz, Paulo. Tu vai falar sobre um Cristo morto na cruz? Como é que a cruz pode conter algum saber? A cruz era o pior dos sofrimentos que alguém podia passar naquela época. Era a pior morte que alguém podia ter naquela época. Era tão severa a morte na cruz que os romanos não deixavam um cidadão romano passar por aquilo. E eles dizem: Paulo, tu quer mostrar saber na cruz? E Paulo diz: o que nós temos é Cristo e este crucificado. Vocês buscam saber e poder, eloquência, vocês buscam conhecimento, mas nós temos Cristo e este crucificado. Os judeus buscavam exaltação nesta terra. E, meus irmãos, nós vemos hoje, na igreja evangélica, pessoas buscando exaltação nesta terra. Creem num Cristo que vai lhe dar dinheiro, creem num Cristo que vai lhe dar a chave do seu carro novo, a chave da sua casa nova. Creem num Cristo que vai engordar a sua conta bancária, querem exaltação nesta terra. E Paulo diz: o que nós temos é Cristo e este crucificado. Claro que Deus pode nos abençoar com bênçãos desta terra, claro. Mas se Ele não nos der, nós já temos Cristo e este crucificado. Pessoas que hoje buscam exaltação nesta terra, louvores que dizem que aquele que te viu na prova e não te ajudou,
eu nem me lembro a parte, que graças a Deus eu nem escuto, mas vai sofrer quando te ver, vai te exaltar, enfim. Louvores que exaltam o homem. Nem posso nem chamar de louvores, músicas. Louvor é para Deus. Pessoas que querem exaltação. Olha, aquele que te viu na prova, quando te vê na bênção, não, vai ficar com inveja de ti. O que nós temos é Cristo, meus irmãos, e este crucificado. Os judeus buscavam sinais de poder. Judeus buscavam sinais que aquele homem tinha poder. Quantos hoje não buscam esses sinais de exaltação e de poder? Quantas pessoas vivem em círculos de oração, buscando a próxima oração? Não que círculo de oração, que vigília seja algo ruim, mas pessoas que vivem isso, buscando oração porque querem encontrar este poder de Cristo, buscam conhecimento porque querem encontrar esse poder de Cristo. Pessoas que vivem correndo atrás de profetas, de profecias. A internet está cheio de pessoas assim, buscando a próxima profecia para a sua vida, o próximo dizer do eis que eu te digo para a sua vida, do Deus mandou te dizer para a tua vida. Pessoas que buscam coisas desta terra. Exaltação nesta terra, meu irmão, não é o profeta que tem palavra para a sua vida, não. É a palavra de Deus, é a Bíblia, é Cristo e este crucificado, quem tem poder para a sua vida. Não adianta buscar a profecia, Cristo já nos entregou a verdadeira profecia, que é as suas Escrituras. Quem vai mudar a sua vida é o seu conhecimento da palavra de Deus, não o próximo eis que eu te digo. Não o próximo eis que eu te digo. Quem vai mudar a sua vida, meus irmãos, não são as vigílias e o círculo de oração, apesar de ser algo bom de se participar, mas o que vai mudar a sua vida é o seu ciclo de oração dentro do seu quarto, com a porta fechada, onde está só você e Deus, derramando o seu coração para o Senhor. É ali onde Deus fala poderosamente com a gente. A gente busca a exaltação nesta terra como buscavam os judeus. A gente busca esse tipo de conhecimento como buscavam os judeus, e que Paulo diz, nós temos Cristo e este crucificado. Quantos hoje são como os gregos que buscam sabedoria, buscam conhecimento? Quantos estão se perdendo em falsos mestres na internet? Pessoas com a oratória bonita como os gregos, com a eloquência bonita, mas que pregam heresias, que falam, que negam a divindade do Senhor Jesus, que nega a salvação pela cruz de Cristo, mas fala bonito, parece ter conhecimento, parece ter entendimento, e as pessoas ficam buscando esses mestres, porque as suas falas agradam os nossos ouvidos. O que nós temos que nos agarrar é no Senhor Jesus, não em boa oratória, não em eloquência. A gente está passando um perigo muito grande na igreja brasileira. A teologia liberal, a mesma teologia que destruiu o cristianismo na Europa, está chegando no Brasil e nós estamos aceitando isso. E o mestre liberal, ele não é como eu aqui, que troco palavra, que gagueiro nas concordâncias, não, ele fala bonito, ele tem oratória, ele tem eloquência, ele tem conhecimento, apesar de que por trás ele está negando tudo que a nossa fé precisa, tudo que Deus nos entregou, e a gente está recebendo isso. É só perceber as redes sociais, cristãos compartilhando vídeo dessas pessoas, a igreja se perdendo naquilo que Paulo chama de maldito. Paulo chama essas pessoas de malditas. Gálatas 1,8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldito. E a igreja recebendo esse tipo de teologia, irmãos recebendo esse tipo de pensamento, porque tem uma palavra bonita, que exalta quem eu sou. Nós precisamos de Cristo, e este crucificado. A gente está vendo hoje, nós estamos vendo hoje, algo muito sério dentro dos nossos púlpitos, das nossas igrejas, sabedoria. Pregadores que estão buscando a psicologia para fundamentar a sua pregação, como se a psicologia tivesse algum poder. Tiver pregações extremamente recheadas de psicologia, recheada de manipulação de massa. Não estou dizendo aqui que a psicologia não tem nenhum valor, ela tem na sua área, mas para nós, para salvar o homem, para salvar a humanidade, é Cristo, não é psicologia. O púlpito não precisa de psicologia, o púlpito precisa do Senhor Jesus, vivo, real. E a gente está recebendo esse tipo de pregação, esse tipo de ensino. Púlpito é lugar do Senhor Jesus, não do que eu penso, não do que eu quero. É muito bom falar algo que agrade os irmãos, é muito bom ser visto dessa forma, mas nós não fomos chamados aqui para falar isso.
Nós fomos chamados aqui para pregar o Senhor Jesus, que é Ele quem dá vida, vida eterna e vida em abundância. Pessoas que estão buscando palavras que massageiam os seus ouvidos, que massageiam os seus corações, sabedoria que massageiam os seus corações. As redes sociais estão cheias de pregadores assim. A gente viu esses dias um crescimento de uma menina, de uma jovem, que ela criou a teologia do objeto, não sei se vocês viram. Ela mostrou uma escada, aí o que é isso? É uma escada. Escada serve para quê? Para subir. É isso que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer você subir. Mostra uma luz, o que é isso? É uma luz. O que é que a luz faz? Ilumina. É isso que Deus vai fazer na sua vida, vai iluminar. Aí mostram, enfim, mostram inúmeros objetos e falam um monte de bobagem e a igreja recebendo isso. Uma menina, uma criança que não tem conhecimento do Senhor Jesus pelas suas palavras, criando uma teologia, e eu fico doente quando eu vejo as redes sociais dos irmãos que estão sendo expostos às palavras de Deus e compartilham essas coisas. O que é que falta para a gente entender que nós não precisamos disso? A palavra já nos mostrou que nós precisamos. Cristo e este crucificado. Nós estamos fazendo o que Paulo diz que aconteceria. 2 Timóteo 4,3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pessoa que gasta o seu tempo, escutando aquele tipo de bobagem, de meninice, está querendo coceira para os seus ouvidos, massagear o seu ego. Eu não quero saber de escada que vai me fazer subir, de luz que vai iluminar a minha vida. A luz que ilumina a minha vida eu já tenho. É o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. A escada que vai me subir até o céu eu já tenho, que é Cristo e este crucificado. É disso que nós precisamos como igreja. Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. A gente precisa parar de buscar, de dar ouvidos a esses mestres, a essas sabedorias de crianças, de meninos. Que Paulo vai dizer nessa carta: vocês são meninos. Para essa igreja, vocês são meninos. Quis lhe dar alimento sólido, mas eu não posso, porque vocês são meninos. Claro que eu estou generalizando, não são todos os irmãos, e quando eu falo da nossa igreja, não estou falando só da nossa igreja aqui, da igreja no contexto geral. Essa menina dos objetos tem quase 4 milhões ou 3 milhões de seguidores. Parece até que a casa dela caiu esses dias agora. Ela gravou um vídeo aí chorando. Deus é maravilhoso, Deus mostra que Deus tem misericórdia da vida dela, que ela encontre o mesmo Cristo que nos salvou, que ela encontre essa graça. E Paulo vai explicar, meus irmãos, o porquê nós não podemos buscar essas coisas. Elas não têm poder nenhum. Psicologia não tem poder para lhe salvar, para mudar a sua vida. É Cristo quem tem. Mais uma vez, psicologia, ela tem a sua área, ela tem o seu valor, mas para nos salvar é Jesus. E Paulo vai mostrar que não existe sabedoria nenhuma nessas coisas, porque Deus já demonstrou onde estaria a sua sabedoria, na cruz do seu Filho. A cruz é o poder da sabedoria de Deus. No verso 24 ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqueles que foram chamados olham para Cristo e veem poder naquilo, e veem poder naquela morte, veem poder naquela agonia, veem poder naquele sangue, porque ali está o verdadeiro poder. Aquilo para os judeus era uma loucura, porque os judeus confiavam na sua religião, confiavam na lei. Na época ali de Paulo, existiam 613 mandamentos que não estavam nas Escrituras. Fora o das Escrituras, os mestres tinham criado 613 mandamentos a mais, porque eles confiavam nisso. Eles confiavam que a sua força, que a sua forma de entender a lei e de viver a lei era capaz de salvar eles. E Paulo diz: não, é Cristo quem salva. Aquilo era loucura para eles. Eles tinham esperança de se achar limpos do pecado pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Eles buscavam se purificar no templo, buscavam um sacerdote para se purificar, e Paulo diz: não, olha para o coração de vocês, continua, o pecado está aí. Vocês não são capazes de se purificar sozinhos.
sozinhos, vocês não são capazes de limpar o seu coração sozinho. Os judeus confiavam na lei, mas agora, aqueles que olharam para Cristo e viram o poder de Deus, receberam esse poder. Eles confiavam na sua lei, mas agora eles olhavam para ele e diziam, não, mesmo que eu tente cumprir a lei, é impossível para mim, eu não consigo me purificar, então eu preciso de Cristo, que é Ele quem lava as minhas vestes. É ali onde Deus derrama sobre mim a filiação dEle. Eu sou transformado pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. Eles confiavam na lei, mas agora olhavam para Cristo e sabiam, não, ali está a lei. Ali está quem tem poder para me salvar, não mais a minha forma de cumprir a lei. O poder e a sabedoria de Deus está no Senhor. Na cruz, as coisas eram diferentes. Na cruz, Deus mudou o mundo. Na cruz, Deus transformou os seus filhos para a honra e glória do nome dEle. A lei tinha valor, claro, a lei tem valor, claro, mas não para nos salvar. Porque nós somos salvos em Cristo. E este, crucificado. Todo salvo ama a lei, todo salvo obedece o mandamento do Senhor, todo salvo vive conforme o Senhor disse que era para ele viver, mas ele não confia nisso. Ele sabe que isso não tem poder, porque quem rasgou o véu foi a cruz de Cristo. Quem ligou ele ao Senhor foi a cruz de Cristo. Aqueles gregos que buscavam sabedoria e olhavam para Cristo e viam poder e sabedoria em Cristo, encontravam o poder no Cristo crucificado. Aqueles que um dia confiavam na sua inteligência e na sua sabedoria, agora confiavam em Cristo. Olhavam para Cristo e diziam, ali está o verdadeiro sentido da vida. Ali está o verdadeiro valor da vida. Ali está a explicação para a minha vida. Eles buscavam explicações para as coisas deste mundo, para onde vai, para onde nós vamos depois da morte, quem criou todas as coisas. E os que olhavam para Cristo e recebiam o poder de Cristo, diziam, não, ali, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Eu sei para onde eu vou depois da minha morte, eu vou para os braços do meu Salvador. Os gregos que buscavam sabedoria olhavam para Cristo e recebiam esse poder. Nós somos chamados por Deus, pelo apóstolo Paulo, para confiar em Jesus, não na nossa capacidade de cumprir a lei, porque nós não somos capazes. Não na nossa capacidade de ser conforme o que Deus disse que nós seríamos. Nós não somos capazes, por isso Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele é a verdadeira lei. Não são os ritos da religião, mas uma vez todo salvo busca isso. Todo salvo busca estar aqui, busca cumprir esses ritos, mas entende que no final das contas, quando consegue cumprir, diz, não eu, mas Cristo em mim. Não a minha força, mas a força do Senhor Jesus. Todo salvo diz o que Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É nele que nós somos chamados a confiar, é nele que nós somos chamados a viver, no Senhor Jesus. Meu irmão, esta é a glória do Evangelho. A glória do Evangelho não é lhe exaltar nesta terra. A glória do Evangelho não é trazer riqueza para você. A glória do Evangelho é lhe salvar, lhe fazer filho de Deus. Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. Jesus morreu por você, pelos seus pecados. A glória é maior do que essa. Por que a gente busca outras coisas? Por que a gente busca outros entendimentos? A culpa que estava sobre mim foi jogada em Cristo. Os meus pecados foram castigados em Cristo. E a justiça de Cristo, o poder de Cristo foi dado a mim. A cruz é o poder de Deus. Ele me deu o que eu não merecia na cruz. Eu não merecia essa salvação. Você não merecia essa salvação, mas por amor, Cristo lhe deu essa salvação, lhe deu vida eterna, vida abundante. Nós não precisamos de mais nada, meu irmão. Nós não precisamos de mais nada, apenas do Senhor Jesus. A gente não precisa buscar sabedoria nas coisas deste mundo. Não precisa buscar entendimento das coisas deste mundo. Você não precisa buscar sentido para a sua vida. O sentido da sua vida é amar a Cristo e ser amado por Ele.
Você não precisa, à noite, estar pensando o que é que eu vou fazer da minha vida. Você precisa glorificar o Senhor Jesus. Este é o sentido da sua vida. Quantas pessoas estão buscando sabedoria, conhecer o sentido da vida nos pensamentos desse mundo? E o sentido da vida é Cristo, é Jesus e este crucificado. O mundo pode achar isso loucura. Quem não entende, quem não vê Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, escuta essas palavras e acha loucura. Mas é esta loucura que vem transformando famílias em todos os séculos. É essa loucura que vem transformando vidas, vem arrancando homens do seu pecado, do seu adultério, da sua maldade e levantando para a glória do nome dele. É essa loucura que a gente tem que crer. É na loucura do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, é esta loucura quem salva casamento. São essas palavras que pegam uma casa completamente destruída, uma família completamente destruída e levanta para a glória do nome de Deus. É esta loucura de Cristo crucificado. Para que buscar outra coisa, meus irmãos? Nós temos a Cristo. É Ele quem vem transformando através dos séculos. O mundo pode achar loucura, mas nós, que somos salvos, vemos o poder de Deus na cruz do Senhor Jesus. Em Cristo, Deus mostrou o quanto a sabedoria do homem é fraca. Deus mostrou a fraqueza da sabedoria do homem na cruz de Cristo. Verso 25, Paulo vai dizer isso. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo não está dizendo que Deus é louco ou que Deus é fraco, não é isso. Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo, olha, na perspectiva de vocês, isto é fraqueza. Mas na perspectiva dos salvos, isso é poder de Deus. Isto, em Cristo, é Deus demonstrando o seu poder e a sua sabedoria. Na visão de vocês, isso é loucura, mas na verdade, na visão de vocês, isso é fraqueza, mas na verdade, isso é força e é sabedoria do Senhor Deus. Deus usa as coisas fracas aos olhos do mundo para demonstrar o seu eterno poder. Ele olha para a cruz, que para muitos é fraqueza. Para muitos não mostra sabedoria nenhuma, e Deus diz, olha, ali está o meu poder, ali está a verdadeira sabedoria. Cristo usa as coisas fracas deste mundo para mostrar o seu poder. Ele usou uma manjedoura para receber o Rei do Universo. Ele usou uma casa pobre para receber o Senhor dos Senhores. Ele usou uma família pobre para receber o dono do ouro e da prata, que é o seu Filho Jesus. Ele usa as coisas fracas, ele usou a cruz, que era um símbolo de morte, para demonstrar onde tem vida, onde nós encontramos vida. Deus inverte a sabedoria humana. O que vocês pensam que é sábio, Paulo diz, o que vocês pensam que é fraqueza, é força de Deus. E eu preciso concordar com essas pessoas. Isso é loucura, meu irmão. Acreditar nisso é loucura. Acreditar que um Deus tão poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, Criador do universo, Criador de cada estrela, que conhece cada estrela pelo nome, Criador de todo átomo desse universo, um Deus tão grande pode me amar assim, isso é loucura. Um Deus tão poderoso pode nos amar desta forma, isso é loucura, a loucura do amor de Deus. Deus, o dono de todo o universo, se preocupar com alguém tão pequeno como eu. Isso é loucura, meu irmão, mas é nessa loucura que eu me agarro. É por essa loucura que eu vivo. Deus me ama, o Deus criador de todas as coisas me ama ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por mim. Tem glória maior do que essa? Tem poder maior do que esse? Tem sabedoria maior do que essa? Um Deus tão poderoso me amar assim, meus irmãos. Um Deus tão grande me amar dessa forma. O amor de Deus por mim e por você parece loucura. Deus não precisava de nenhum de nós. Deus não precisava nem da sua igreja, mas Ele, por amor, criou os seus filhos. Por amor, salvou os seus filhos. Por amor, salvou e salva e sempre salvará a sua igreja. Por amor, Ele não precisava disso. É nessa loucura que eu vivo. É por essa loucura que eu me movimento. É por essa loucura que eu morrerei. Cristo me amou, Deus me amou e enviou o seu Filho para me salvar. Para que buscarmos outras coisas? Para que buscarmos outro entendimento? É na loucura de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa loucura é minha alegria, é a minha esperança eterna, deve ser
a nossa alegria, a nossa eterna esperança. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para aqueles que o recebessem tenham a vida eterna. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho. Essa é a glória do Evangelho. A gente não precisa de mais nada, meus irmãos. Não precisa de mais nada, apenas de Cristo, apenas do Senhor Jesus. Nós não precisamos buscar mais sabedoria, mais poder, porque em Cristo nós temos o verdadeiro poder e a verdadeira sabedoria humana, sabedoria de Deus. Não precisamos buscar a sabedoria humana, a gente não precisa de religiosidade. Em Cristo nós temos todas as coisas. Esta é a nossa mensagem. Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem do Evangelho simples da cruz de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A mensagem da cruz de Cristo, a nossa mensagem é dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais nada. Claro, tem várias implicações, mas esta é a base do Evangelho, esta é a base daquilo que nós devemos crer. E a verdadeira divisão na igreja que existe, a verdadeira divisão que existe é a divisão entre os que são salvos e os que se perdem. Entre aqueles que amam a cruz, olham para a cruz e dizem, é ali onde eu encontro salvação, é ali onde eu encontro poder, é ali onde eu encontro alegria, é ali onde eu encontro o meu Senhor. A divisão está entre esses que veem a mensagem simples do Evangelho e veem amor na cruz de Cristo, e aqueles que buscam algo a mais, buscam sabedoria, religiosidade, coisas desta terra e estão se perdendo. Essa é a verdadeira divisão. E a pergunta essa noite, meus irmãos, é de qual lado você está nesta divisão? Qual o seu lado nesta divisão? Você olha para a cruz de Cristo, você olha para o Senhor Jesus e entende que ali está todas as riquezas deste universo, entende que ali está todo o poder do Senhor Deus, entende que ali está toda a sabedoria do Senhor Deus, ou você olha para a cruz de Cristo e diz, eu quero algo a mais, quero uma sabedoria a mais, um poder a mais, um conhecimento a mais. De qual lado você está nesta divisão? Queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Nós vamos cantar um louvor que exaltam a cruz de Cristo, que exaltam ao Senhor Jesus. Enquanto estiver cantando, eu queria que os irmãos refletissem, olhassem dentro do seu coração. No começo da pregação eu fiz uma pergunta, quem é a pessoa mais sábia e quem é a pessoa mais louca que você conhece? Olhe para dentro do seu coração. Se você não for o mais louco por Cristo que você conhece, você precisa se arrepender e voltar para o Senhor Jesus. Precisa olhar para a cruz de Cristo. Quando estivermos cantando, faça uma reflexão profunda no seu ser, profunda na sua alma, profunda em você mesmo. É Cristo a tua verdadeira alegria? É em Cristo que você entrega a sua vida? É em Cristo que você encontra paz e felicidade? Se não for, meus irmãos, cante esse louvor, peça para o Espírito Santo lhe mostrar essa verdade. Você precisa de Cristo e este crucificado.